Vamos combinar uma coisa. Todo mundo mente. Alguns mais, outros menos. É curioso, porque a gente condena a mentira, mas às vezes até espera por ela, não é? Como é que pode algo que a gente julga tão errado ser ao mesmo tempo tão humano? Nesta análise, a gente vai desvendar justamente as contradições da mentira, tentando olhar para além do simples certo ou errado para entender essa teia complexa de enganos que a gente mesmo tece. O nosso roteiro vai ter 5 paradas. A gente começa com o que os grandes filósofos pensavam, depois vamos dar uma espiada dentro do nosso cérebro para ver o que rola quando mentimos. Na sequência, a gente vê como a tecnologia está mudando completamente esse jogo, analisa o dilema de quem revela segredos e, por fim, olha para as pequenas mentiras que todo mundo conta no dia a dia. Então, para começar, vamos direto para uma pergunta que tira o sono de filósofos há séculos. Será que mentir é sempre errado? A resposta, olha, pode não ser tão simples quanto parece. Vamos partir de uma visão bem radical. Por alguns pensadores não tem meio termo, não tem negociação. Mentir é e sempre vai ser errado. E ponto final. O filósofo Immanuel Kant, por exemplo, tinha uma visão super clara sobre isso. Mentir é sempre errado. Para ele, se a gente abrir uma exceção, não importa quão pequena, toda a base de confiança da sociedade desmorona. Imagina só um mundo onde ninguém acredita em mais ninguém. Seria um caos, certo? Mas, e na vida real? Dá uma olhada nesse contraste. À esquerda, a regra absoluta de Kant. Mas à direita, o que a gente pode chamar de exceção pragmática. Pensa assim. Sua amiga pergunta se o novo corte de cabelo dela ficou bom, e a verdade é que não ficou. O que fazer? Falar a verdade e magoar ou contar aquela mentirinha branca para ela se sentir bem? É exatamente aqui que a regra de Kant começa a falhar para muita gente. Às vezes, uma mentira parece ser a atitude mais gentil. Agora, vamos deixar a filosofia um pouco de lado e olhar para algo que a gente pode medir. O que de fato acontece dentro do nosso cérebro quando a gente decide mentir. Acontece que é uma verdadeira batalha interna. Pensa no cérebro como um computador. Falar a verdade é como abrir um arquivo que já existe. É rápido, é fácil. Agora, mentir é como ter que escrever um programa do zero e, ao mesmo tempo, apagar o original. A atividade cerebral, quando a gente olha nos exames de imagem, simplesmente dispara, fica toda iluminada, dá um trabalho danado para o cérebro. E aqui vem a parte que é, de certa forma, assustadora. O nosso cérebro se adapta. Se a gente mente com frequência, ele aprende o caminho. Aquela sensação de culpa, aquele esforço mental, vão diminuindo. Mentir se torna um hábito neural, quase automático. É como se fosse um músculo que, quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. E isso nos leva a outra grande contradição. Se a gente consegue ver o cérebro mentindo, por que ainda não temos um detector de mentiras perfeito? A verdade é que tecnologias como o fMRI, que mede o fluxo sanguíneo no cérebro, ainda não são nada confiáveis para isso. Os resultados variam demais de pessoa para pessoa, de situação para situação, o que torna essa tecnologia praticamente inútil num tribunal, por exemplo. Agora, vamos entrar no tópico que está redefinindo o que é verdade e o que é mentira: a inteligência artificial. Ela é uma verdadeira espada de 2 gumes, capaz de desmascarar mentiras e de criar as mentiras mais convincentes que a gente já viu. Para entender o problema, a gente precisa conhecer um conceito chamado alucinação de IA. Basicamente, a IA pode inventar fatos com a mesma convicção com que apresenta informações verdadeiras. Ela não sabe a diferença. O objetivo dela é soar convincente e não necessariamente ser precisa. Do lado bom, a IA é uma arma incrível contra a desinformação. Ela consegue checar milhares de notícias em segundos, detectar vídeos falsos só analisando a sincronia dos lábios e nos alertar sobre fake news quase em tempo real. É como ter um exército de checadores de fatos trabalhando 24 horas por dia. Mas, e aqui está a contradição, a mesmíssima IA pode ser usada para o mal. Ela pode criar deepfakes tão realistas que fica quase impossível distinguir da realidade, espalhando mentiras numa escala gigantesca. E o pior, nosso cérebro tem uma fraqueza. Se a gente ouve uma mentira vezes suficientes, a gente começa a acreditar nela. É o chamado efeito da verdade ilusória, e a IA explora isso de uma forma implacável. Essa batalha entre verdade e mentira não acontece só no mundo digital, não. Ela tem consequências seríssimas no mundo real, especialmente quando pessoas dentro de grandes organizações decidem expor segredos. É o que a gente chama de paradoxo do whistleblower, o denunciante.
No papel, denunciantes são heróis. Governos e agências dizem que eles são vitais para a transparência, para garantir que ninguém esteja acima da lei. Como diz essa citação aqui, eles prestam um serviço público de valor incalculável e são aplaudidos pela coragem. Só que na prática, a história é bem diferente. O mesmo governo que elogia pode usar leis de segurança nacional para processar essas pessoas. O herói que expôs uma verdade inconveniente se transforma num criminoso, às vezes até num traidor. De um dia para o outro, a vida da pessoa vira de cabeça para baixo. Essa é a contradição brutal que eles enfrentam. Bom, depois de passar por filosofia, cérebro e política, vamos trazer o assunto mais para perto. Vamos falar das mentiras que a gente conta e, talvez mais importante, das mentiras que contamos para nós mesmos. Quem nunca deu uma exagerada numa entrevista de emprego, né? Aquele entusiasmo todo pela cultura da empresa que, na verdade, a gente nem conhece direito. Não chega a ser uma mentira descarada, mas é uma pequena performance. E o mais curioso é que todo mundo sabe que é um jogo. O entrevistador espera essa atuação e a gente atua. E o que acontece na nossa cabeça quando contamos essas pequenas mentiras? É fascinante. O nosso cérebro odeia contradições. Então, para aliviar o desconforto de mentir, ele começa a esquecer a verdade. E se a gente repete a mentira várias vezes, o cérebro pode simplesmente adotar essa mentira como a nova verdade. É um mecanismo de autoproteção que pode nos levar a acreditar nas nossas próprias invenções. E com isso, a gente meio que volta ao começo. A mentira é muito mais do que só certo ou errado. Ela faz parte da nossa biologia, da nossa psicologia e agora da nossa tecnologia. Então, no mundo onde nossos próprios cérebros se adaptam à mentira e a tecnologia a produz em massa, a pergunta que fica é: como é que a gente faz para proteger a verdade? Talvez a resposta comece em sermos um pouco mais honestos com nós mesmos.